Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre a raquianestesia nesse vídeo focando mais na farmacologia dos agentes anestésicos locais. Na agenda desse vídeo, os temas principais sendo a farmacodinâmica e as características do bloqueio conseguido na raquianestesia. As alterações cardiovasculares provocadas pela raquianestesia correm por conta do bloqueio simpático, que é proporcional à extensão do bloqueio. Quanto maior a ascensão rostral, maior o bloqueio simpático e maiores as alterações cardiovasculares. Espera-se sempre algum grau de vasodilatação, tanto arterial quanto venosa, e a vasodilatação venosa geralmente é mais intensa, uma vez que os vasos no território venoso têm uma massa muscular menor e no território arterial, além da massa muscular dos vasos ser maior, ocorre em geral uma manutenção residual de resposta autonômica desses vasos arteriais mesmo durante o bloqueio da raquianestesia. Sabemos que 75% do volume sanguíneo se encontra em território venoso, e essa vasodilatação venosa, além de ser mais importante do que no território arterial, o resultado disso também é proporcionalmente mais importante, uma vez que aquele conteúdo aumenta, aquele conteúdo de volume sanguíneo aumenta proporcionalmente, estagnando ali no território venoso graças a essa vasodilatação. Isso provoca uma diminuição importante ou proporcional ao bloqueio no retorno venoso e assim no volume diastólico final, que vai originar uma queda também no volume sistólico. No início, essa vasodilatação venosa, com queda do retorno venoso, é compensado pela vasodilatação arterial, que diminui a pós-carga e facilita a ejeção do volume sistólico. Como pode ser visto no gráfico nesse diapositivo, no início da instalação do bloqueio, em geral ocorre uma queda da pressão arterial, mas com aumento transitório do volume sistólico. O volume sistólico ele tem um aumento inicial devido à vasodilatação arterial e queda da pós-carga, porém, com o progredir da vasodilatação venosa, pode acontecer do volume sistólico cair também proporcionalmente a essa maior vasodilatação venosa, essa maior queda do volume de retorno sanguíneo ao coração. Em geral, a contratilidade miocárdica não se altera, a não ser em bloqueios muito extensos, que alcancem as fibras oriundas dos segmentos torácicos mais elevados, de T1 a T3. Sabe-se que iniciam ou nascem as fibras que vão compor as fibras cardioaceleradoras, e assim bloqueios tão altos podem induzir tanto a diminuição do inotropismo quanto também da frequência cardíaca. A frequência cardíaca pode cair tanto por esse mecanismo, como também por redução do retorno venoso, que, quando ocorre de maneira importante, provoca estímulo a receptores em grandes vasos, em átrios e ventrículos, que podem induzir o aumento do tônus vagal e diminuição da frequência cardíaca. É sempre importante lembrar que temos a possibilidade de um aumento da frequência cardíaca quando ocorre queda da pressão arterial e diminuição do estiramento de vários receptores arteriais, como os aórticos e os carotídeos, e assim isso levar ao aumento do tônus simpático, um desequilíbrio entre o simpático e o vago, fazendo com que haja aumento da frequência cardíaca. Mas em alguns pacientes ocorre predominância do reflexo de Bisoldo-Jarisch, aquele reflexo que faz com que após ou em consequência da queda do retorno venoso ocorra não aumento da frequência, mas redução da frequência cardíaca. Então tem um mecanismo aí do lado arterial que leva onde a diminuição da pressão arterial leva ao aumento da frequência cardíaca, mas temos no território venoso um efeito contrário, a queda do retorno venoso levando à diminuição da frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco ele pode ser reduzido tanto por aumento da ascensão rostral do bloqueio,
como também por diminuição do retorno venoso, como foi dito anteriormente. E os reflexos importantes mencionados, os reflexos de aumento da frequência cardíaca por estímulo de barorreceptores, ou diminuição do estiramento desses barorreceptores, e os reflexos no território venoso, que são os reflexos principalmente o reflexo do besouro de Jarisch, mas também quando você aumenta o retorno venoso com elevação dos membros ou deslocamento de um útero gravídico que está atrapalhando o retorno de volume ao miocárdio, ao coração. Então, essa diminuição do retorno venoso provocando o reflexo do besouro de Jarisch, se você desloca o útero para a esquerda, facilita o retorno venoso, e esse retorno venoso vai desarticular e causar o efeito contrário, vai causar o chamado reflexo de Bainbridge. Tem o estiramento dos grandes vasos e dos átrios, estimulando o aumento da frequência cardíaca, como se o coração estivesse entendendo que agora chegou mais sangue e ele tem que bombear mais rápido. Todas essas alterações hemodinâmicas ocorrem de maneira muito mais intensa na raquianestesia, que é uma técnica anestésica que leva a uma instalação muito rápida, dando pouco tempo de adaptação do organismo às alterações que ocorrem. Na anestesia peridural, sendo uma técnica de instalação mais lenta, o tempo de adaptação muitas vezes é suficiente para corrigir ou para compensar as alterações que ocorrem, e quando isso não ocorre de maneira satisfatória, tanto na RAC quanto na peridural, o tratamento deve ser instituído de maneira agressiva para manutenção dos níveis de pressão arterial e a manutenção da perfusão dos órgãos vitais. E a escolha do agente vai ser de acordo com o perfil demonstrado pelo paciente. O paciente que apresenta só bradicardia, a utilização de parasimpáticos líticos, como a atropina, que vai tender a provocar um aumento ou um restabelecimento de valores normais da frequência cardíaca. Então, a queda da pressão arterial, quando se associa a essa queda da frequência cardíaca, e se ela não é corrigida com a atropina, a utilização de vasopressor com efeito beta, como a efedrina, que tem a ação direta em receptor beta, a ação indireta predominante em receptores alfa, pela liberação de catecolaminas endógenas, provocando vasoconstrição e, ao mesmo tempo, que aumenta a frequência cardíaca. No paciente que, ao contrário, apresenta queda da pressão arterial com diminuição, com a elevação da frequência cardíaca, aquele paciente que faz hipotensão com a frequência cardíaca mais elevada, esse paciente pode receber a fenilefrina, que é um agente de ação direta, alfa, que vai provocar vasoconstrição, estiramento dos barorreceptores arteriais e queda da frequência cardíaca, ou o metaraminol, que tem uma ação direta e indireta, tem uma ação direta em receptores alfa, mas tem uma ação indireta também de liberação de catecolamina, vai provocar um aumento da vasoconstrição, aumento da pós-carga, aumento da pressão arterial, e como o metaraminol não tem efeito beta importante, então não vai haver aumento da frequência cardíaca, vai tender a frequência cardíaca a retornar aos seus valores normais. Então, a escolha do tratamento vai ser feita de maneira personalizada, de acordo com o quadro que se apresenta. Aqui uma representação esquemática dos reflexos mencionados anteriormente. Então, no território arterial, quando ocorre diminuição do estiramento dos barorreceptores, ocorre um aumento do tônus simpático. Quando há um aumento desse estiramento, através da percepção dos barorreceptores, dos receptores carotídeos via glossofaríngeo, com sua aferência inicial do nervo de Hering, e nos barorreceptores aórticos, que respondem através do nervo vago, com sua aferência inicial no nervo de Sion. Então, vai ter uma predominância da resposta, da ativação da resposta vagal. Então, aumento do estiramento através desses vasos, glossofaríngeo, a partir dos barorreceptores carotídeos, e nervo vago a partir dos barorreceptores aórticos,
vão provocar uma ativação do sistema parasimpático com predominância sobre o sistema simpático e diminuição da frequência cardíaca. A diminuição desse estiramento vai provocar queda do estímulo vagal e aumento da frequência cardíaca consequentemente. E a nível do território venoso central, há os reflexos de Bizold-Jaris e reflexo de Bainbridge. Quando há aumento do retorno venoso, há estiramento dos grandes vasos e dos átrios, fazendo com que haja um aumento da estimulação simpática e aumento da frequência cardíaca. Quando há redução do retorno venoso, ocorre diminuição desse estiramento em território venoso central e essa diminuição então provoca a queda do estímulo simpático e predominância da resposta vagal com diminuição da frequência cardíaca. São essas as explicações desses reflexos, dos principais reflexos relacionados ao aumento ou diminuição de frequência cardíaca provocada pela vasoconstrição arterial e ou venosa, e a predominância vai depender de qual desses efeitos predomina no indivíduo específico ou qual foi o estímulo mais intenso, se foi aumento ou diminuição do retorno venoso ou aumento ou diminuição do estiramento dos vários receptores arteriais. Os efeitos respiratórios da raquianestesia são menos intensos do que os efeitos cardiovasculares. Apenas bloqueios muito altos podem interferir com a capacidade ventilatória. Mas, mesmo em bloqueios não muito elevados, os pacientes às vezes se queixam de dispneia, muitas vezes não pela diminuição da capacidade ventilatória, mas pela diminuição da percepção da movimentação do tórax. O paciente está inspirando bem, mas ele perde a propriocepção e não percebe que aquela expansão torácica está sendo adequada. Apenas bloqueios muito elevados acabam interferindo com a capacidade contrátil da musculatura intercostal e a musculatura expiratória acessória, diminuindo a capacidade expiratória. Pode haver diminuição do volume de reserva expiratória. Mas esses pacientes, em geral, eles evoluem bem e mesmo no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica ou outros tipos de doenças respiratórias, ainda vai haver vantagem pela não necessidade de manipulação das vias aéreas. A percepção da ventilação não adequada, muitas vezes, leva à necessidade de sedação desse paciente, o que deve ser feito com muito cuidado, porque se houver uma ascensão rostral maior do que a desejada, a sedação excessiva pode prejudicar, aí sim, a capacidade ventilatória. É importante que não se perca a monitorização do paciente, tanto a monitorização armada, mas também a monitorização vigil do anestesiologista, perguntando para o paciente da sintomatologia, se o paciente consegue falar, a fonação está adequada, dificilmente esse paciente não está ventilando adequadamente. Mas bloqueios muito altos, acima de C4, pode levar ao bloqueio do nervo frênico com dificuldade respiratória real. Então, bloqueios que ascendem excessivamente podem levar à diminuição da capacidade respiratória do paciente, mas são situações bastante raras, uma vez que os bloqueios, por mais elevados que se desejem alcançar, o nível de T4 costuma ser o nível mais elevado que se tenta alcançar naquelas cirurgias abdominais com manipulação de peritônio. Eventualmente, uma técnica peridural que levou a uma punção inadvertida da dura mater com administração inadvertida no espaço subaracnoideu de volume maior de anestésico local, pode levar a essas complicações de maneira real e isso deve ser monitorizado e tratado adequadamente. Outras alterações esperadas pela raquianestesia envolvem as alterações gastrointestinais, devido ao bloqueio simpático elevado, inclusive, já que o trecho da coluna, da medula responsável pela inervação simpática é
o trecho tóraco-lombar, é um trecho extensamente anestesiado, bloqueado pela raquianestesia, perde-se o tônus simpático e há um predomínio do tônus parasimpático, fazendo com que haja aumento da peristalse e da liberação de secreção. Isso é uma alteração esperada. A nível do sistema nervoso central, a alteração não é significativa, a não ser que se permita a queda importante da pressão arterial com queda consequente do fluxo sanguíneo cerebral. Há um desequilíbrio natural, como foi mencionado, entre o sistema simpático e o parasimpático, fazendo com que haja, quanto maior for o bloqueio simpático, maior a manifestação do sistema nervoso parasimpático, com queda de frequência cardíaca, queda do tônus arterial e venoso, como foi mencionado anteriormente. Isso aí deve ser monitorizado e tratado de maneira adequada. A nível hepático e renal, apenas se houver queda importante do fluxo sanguíneo por queda importante da pressão arterial, pode haver alguma manifestação mais importante. Em geral, ocorre aumento do fluxo sanguíneo, né, nos grandes vasos, mas a queda da pressão arterial, principalmente a nível hepático, é mais significativa devido à ausência de capacidade autorregulatória hepática. Isso não acontece a nível renal, mas queda importante que leve a pressões arteriais abaixo do nível de controle autonômico, com a pressão arterial, a hipotensão arterial excessiva pode levar à diminuição da capacidade autorregulatória renal. Então, sabemos que essa capacidade autorregulatória ela tem limites inferior e superior, portanto, eles devem ser respeitados e a pressão arterial mantida a níveis saudáveis para esses órgãos. Uma importante característica do bloqueio anestésico ou do anestésico local utilizado que leva a essa anestesia é a densidade relativa desse agente anestésico e as causas que levam a aumento da dispersão desse anestésico no líquido cefalorraquidiano. O anestésico local ele tem uma característica que é chamada de densidade. A densidade é a relação entre a massa de anestésico e o volume onde essa massa se encontra. Então, por exemplo, miligrama por ml, miligrama por litro, essa é a densidade de uma solução de anestésico local, como seria de qualquer outra substância. A comparação dessa densidade com a densidade da água, que é o padrão unitário, que é o padrão de comparação, vai gerar, então, a gravidade específica desse agente anestésico local. Mas mais importante que isso é a comparação da densidade do anestésico local com a densidade do líquor. E essa comparação vai gerar o conceito de baricidade. Quando a densidade do anestésico local é igual à densidade do líquor ou do líquido cefalorraquidiano, dizemos que há uma isobaricidade. O anestésico é isobárico. Se ele tem uma densidade maior, e em laboratório se produz isso, adicionando glicose à solução do anestésico local, ele fica com a densidade maior e diz-se que ele é hiperbárico. Ele tem uma baricidade maior, uma densidade maior que a densidade do líquor. Quando, por outro lado, ao invés de adicionarmos glicose, adicionamos água destilada, por exemplo, a esse anestésico local, ele diminui a sua densidade e ele fica com a densidade menor que a do líquor. Dizemos que ele é hipobárico. A baricidade, que é a comparação entre a densidade do anestésico local e do líquor, oferece umas características importantes da anestesia quando da escolha diferencial de cada uma dessas soluções. Então, foram feitas várias pesquisas
procurando os fatores que levam à alteração da dispersão do anestésico local quando ele é administrado no líquido cefalorraquidiano. E percebeu-se que quando se utiliza o anestésico isobárico, o local onde vai ser feita a punção, no trecho de segurança da coluna lombar, ele vai ter alguma importância no nível de dispersão ou no nível cranial, caudal ou rostral da anestesia alcançada. Isso porque quando se administra o anestésico local isobárico, como ele tem uma densidade igual ao do líquor, ele não se espalha muito daquela região onde ele é administrado. Se você injeta em nível de L2, L3, ele vai ficar por ali e só vai aumentar o segmento anestesiado se você aumentar a dose ou o volume de anestésico injetado ali. Se você administra mais abaixo, a anestesia vai tender a ter uma localização mais caudal e só vai assumir posições mais rostrais ou ascender o nível cranial dessa anestesia se você administrar um volume maior e assim sucessivamente. Nesse caso, na utilização do anestésico isobárico, a localização da punção tem algum grau de importância não clinicamente significativo. Mas se você utiliza o anestésico hiperbárico ou hipobárico, muito mais importante que o local onde ele foi administrado, L2, L3, L3, L4, L4, L5, vai ser a posição que o paciente vai adotar após a administração desse anestésico. Se esse anestésico é administrado uma solução hiperbárica, a coluna do paciente vai ser responsável pela deposição desse anestésico. Se o paciente fica com a barriguinha para cima, a região lombar tem uma concavidade superior ou ventral e a torácica também. A partir da região lombar, esse anestésico hiperbárico ele vai tender a se difundir, tanto cranial quanto caudal. E aí a dispersão vai ser tanto maior quanto maior for a dose, mas a importância da posição do paciente vai ser significativa nessa situação. Se ele utiliza um anestésico hipobárico, esse anestésico vai tender a se localizar na região sobrenadante, entre aspas, desse líquor. Então, se o paciente está em decúbito lateral esquerdo, com o lado direito para cima, e o anestésico é hipobárico, ele vai anestesiar mais esse lado que ficou para cima. Se ele é um anestésico hiperbárico, ele vai anestesiar a região que ficou para baixo. E aí você vai utilizar o anestésico local na forma mais adequada para o tipo de cirurgia que vai ser utilizada. Em relação à potência de efeito desse anestésico local, a concentração é um dos fatores mais importantes. Quanto maior a concentração, maior vai ser o efeito, a intensidade da anestesia alcançada com aquela administração. A dose vai ser responsável tanto pela duração quanto pela dispersão. Se você utilizar uma dose muito grande, consequentemente vai ter um volume maior, vai haver uma dispersão maior também. E a duração também vai ser tanto maior quanto maior for a dose. Importante também o fator da baricidade em relação ao tempo de ação desse anestésico local. Anestésico local isobárico, que fica numa região mais restrita do líquor, ele é submetido a uma superfície menor para troca ou para distribuição e absorção para outros tecidos. O agente anestésico hiperbárico, que se dispersa, como foi dito anteriormente, tem uma dispersão maior, ele é submetido a uma superfície maior para ser absorvido. Portanto, o anestésico isobárico ele tende a ter uma extensão de anestesia menor e uma duração de anestesia maior. O hiperbárico, ao contrário, ele dispersa mais, tem uma anestesia mais
mais extensa, mas tem uma duração menor do que o isobárico, já que ele é submetido a uma superfície maior para a absorção a partir do líquido cefalorraquidiano. E o volume também, como foi mencionado anteriormente, importante na dispersão. Quanto maior o volume, maior a dispersão. Mas independente daquela dose escolhida ou daquela concentração escolhida para a administração de um determinado agente anestésico local, temos os agentes anestésicos locais que têm a sua particularidade físico-química que ajuda a ter algumas habilidades. Por exemplo, as relações entre potência e ligação e lipossolubilidade é de fundamental importância. O anestésico local ele tem uma potência que é diretamente relacionada à sua lipossolubilidade, como pode ser visto nessa tabela, a procaína que eu tirei como exemplo ali, comparando a sua potência, que é tida como a unidade de referência, ela tem uma lipossolubilidade de 0,6, enquanto a tetracaína, que tem uma potência 16 vezes maior, tem uma lipossolubilidade de 80. Portanto, são exemplos de que a lipossolubilidade ela tem uma relação direta com a potência. Outras coisas também importantes são o tempo, a duração do bloqueio. A duração do bloqueio está diretamente relacionada com a ligação proteica. Quanto maior a ligação proteica, a capacidade, a força de ligação proteica, maior a duração do bloqueio. Temos aqui também os exemplos retirados aqui, demonstrados em setas amarelas, onde a procaína, que tem uma duração de 45 a 60 minutos, uma ligação proteica de 6%, enquanto a ropivacaína, por exemplo, que tem uma duração de 240 a 480 minutos, tem uma ligação proteica de 94%. Portanto, a ligação proteica também tem uma ligação direta com alguma coisa. E o que é? A ligação proteica tem relação direta com a duração do tempo do bloqueio provocado pelo anestésico local. Outras coisas importantes são o grau de ionização da substância. Quanto menos ionizada a substância, mais rápido é o início do seu efeito. As substâncias ionizadas têm mais dificuldade para ultrapassar as membranas, diminui a sua lipossolubilidade, diminui a capacidade de difusão através de membranas. Portanto, aqueles anestésicos menos ionizados são aqueles que têm uma latência menor. E essa ionização ela tem ligação direta com o pKa das substâncias. Tivemos aqui como exemplo a lidocaína, que tem um pKa de 7,9 e é um pKa menor que a da levobupivacaína, por exemplo, que é de 8,1. Como são agentes anestésicos considerados bases fracas, quanto menor o pKa delas, menor vai ser a ionização em pH de 7,4, pH fisiológico. E assim, sendo menor a ionização, mais rápido vai ser o início de ação. Então, são coisas que estão intrinsecamente relacionadas. O pKa menor vai induzir a uma menor ionização e um menor tempo de início de ação, uma latência menor. Do mesmo jeito, então, as relações aqui, através de características físico-químicas de cada anestésico, aqui, diferente do diapositivo anterior, que são fatores que são manipulados de acordo com a preferência, com a indicação, a dose escolhida, a concentração preparada, é uma coisa que você consegue manipular. Aqui não, nesse diapositivo são características físico-químicas de cada um dos agentes anestésicos que vai conferir a eles a capacidade de ter uma potência maior se tiver maior lipossolubilidade, uma latência menor se for menos ionizado e uma duração maior se tiver uma ligação proteica mais intensa. Outra característica importante da raquianestesia e da peridural, cada uma com a sua nuance, é o chamado bloqueio diferencial. Isso ocorre devido à diferença
dos vários neurônios que carregam informações ascendentes ou descendentes, que têm uma sensibilidade diferenciada ao efeito do anestésico local. Então, as fibras mais grossas, as mielinizadas, as fibras A-alfa, motora, são aquelas que são mais resistentes. À medida que ocorre que as fibras vão diminuindo de calibre, elas vão diminuindo essa resistência ao anestésico local, aumentando a sua sensibilidade, e o bloqueio, então, ele se instala de maneira mais fácil, com concentrações menores de anestésico local. Até que aquelas fibras mais finas ainda, as fibras B, que são as fibras autonômicas pré-ganglionares, e as fibras C, que são fibras não mielinizadas, elas têm uma facilidade maior de bloqueio. Isso provoca o bloqueio diferencial, onde a pesquisa do bloqueio motor está sempre mostrando um resultado de bloqueio em média, 2 segmentos abaixo do nível do bloqueio sensitivo. E o bloqueio autonômico, que é pesquisado com a pesquisa, que é avaliado com a pesquisa da percepção ao frio, ele fica, em geral, 2 até 5 segmentos acima do bloqueio sensitivo somático. Então, aquelas fibras motoras, a alfa, que são mais grossas, mielinizadas, são mais resistentes ao anestésico local, precisariam de uma concentração maior de anestésico local para o seu bloqueio. Eles ficam num determinado nível. O nível de bloqueio das fibras A delta, que são responsáveis pela condução do estímulo nociceptivo, fica cerca de 2 segmentos acima do bloqueio motor. E o bloqueio somático, aquele bloqueio que é causado pela anestesia das fibras B, que são as fibras pré-ganglionares mielinizadas do sistema nervoso autônomo, e as fibras C, que são as fibras aferentes e eferentes pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, são fibras que são bloqueadas muito mais facilmente e às vezes atingem até 5 metâmeros acima do nível do bloqueio sensitivo somático, a transmissão sensitiva somática sendo aquela, repito, transmitida pelas fibras A delta, as fibras responsáveis pela nocicepção somática. Então, o bloqueio diferencial mostrando ali, principalmente na raquianestesia, um nível sensitivo determinado do bloqueio sensitivo nociceptivo somático, um bloqueio motor 2 segmentos abaixo disso, um bloqueio autonômico 2, 3, 4, às vezes até 5 segmentos acima do bloqueio sensitivo somático. A pesquisa do bloqueio autonômico feito através do contato no paciente com substância fria, um algodão embebido em álcool ou uma gás embebida em álcool, a pesquisa da sensação dolorosa transmitida pelas fibras A delta através da pesquisa da punção com agulha, em geral agulhas com ponta romba, que não vão perfurar o paciente, mas para pesquisa de dor aguda, aquela dor transmitida pela fibra A delta, então, através dessa punção, e as fibras motoras pesquisada pelo movimento do paciente, até onde ele consegue movimentar fibras esqueléticas, fibras musculares esqueléticas, para ver o nível do bloqueio motor. E é assim que se tem, então, a pesquisa do bloqueio somático, do bloqueio diferencial. E lembrando que na pesquisa do bloqueio diferencial na raquianestesia, temos uma diferença mais gritante entre o bloqueio sensitivo e o autonômico do que na anestesia peridural, onde o bloqueio diferencial é mais significativo entre o bloqueio sensitivo e o bloqueio motor. Terminamos então nosso vídeo sobre raquianestesia, falando especificamente sobre os agentes anestésicos locais. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigado pela companhia.